Olá, como estão? Estou voltando aqui de volta agora para falar um pouco, né, dessa nova estrutura do meu canal que eu estou criando a partir de hoje, né? A gente vai dar foco para a educação financeira e para os investimentos em si, só que focados na criação de patrimônio, né, no início do desenvolvimento de um patrimônio e assim por diante, que é uma falha muito vista nos dias de hoje, com todos que estão tentando desenvolver o seu patrimônio em si e ainda não sabem muito como realizar esse tipo de desenvolvimento. Qual seria a questão mais saudável e correta para se desenvolver o seu próprio patrimônio? Então a gente vai focar nesse sentido. E pensando nisso, hoje eu trago aqui 6 passos para que a gente consiga alcançar o que a gente chama de liberdade financeira. Então vamos para o primeiro passo, né? O primeiro passo é conheça as suas despesas. O que eu quero dizer com conhecer as suas despesas, né? Todo mundo que inicia nesse mundo de querer poupar para alcançar o crescimento de um patrimônio ou qualquer tipo de objetivo que ela tenha de compra futura, essa pessoa ela precisa entender quais são todas as suas despesas, quais são todos os seus gastos. Né? Qual a importância disso? A importância é que se a pessoa ela consegue desenvolver o controle dos seus gastos, entender onde ela está gastando mais, onde ela está gastando menos, onde estão alocadas as suas principais despesas, ela consegue realizar uma busca mais minuciosa na onde são seus pontos de falha, para que ela consiga enxugar um pouco as suas despesas. O que eu quero dizer com enxugar? Realizar uma redução dessas despesas em si, certo? E essa é uma das principais dicas aí para quem quer iniciar. E como que se acompanha isso? Através de uma pequena planilha de Excel, anotações e assim por diante. Você começa a pautar todas as suas despesas, né? Dentre elas cartão de crédito, suas despesas do seu cotidiano mesmo, para você ir para o trabalho, enfim, todas as suas despesas, para que você chegue ao entendimento de qual é o valor que você costuma gastar durante o mês. E a partir disso, você consegue realizar esse controle das suas despesas em si, para que você almeje e alcance os outros passos. Passo 2. Estabeleça metas financeiras alcançáveis. Tá? O que eu quero dizer com estabelecer metas financeiras alcançáveis? É você colocar uma meta, né, um objetivo a ser alcançado e metas do que você irá fazer até alcançar esse objetivo. Então, por exemplo prático, né? Meu objetivo é juntar 20 mil reais dentro desse ano. Beleza, esse é seu objetivo. Mas quais vão ser as suas metas a serem alcançadas? Bom, depois de eu seguir o primeiro passo, que é conhecer as minhas despesas, eu vou começar a realizar a redução dessas despesas aos poucos para que eu aumente o meu poder de investimento, para que eu aumente o meu poder de poupança. Tá? Então, estabelecer metas dentro desse universo é você alcançar, sim, dar um passo a mais dentro das suas finanças pessoais para que você alcance futuramente a liberdade financeira, tá? Então, quando a gente fala em metas, o simples fato de você colocar um teto para o valor que você vai gastar na roda do mês, no decorrer do mês, né? Esse valor ele já demonstra uma meta sua. Bom, eu quero gastar tanto para que eu consiga guardar tanto todo mês para que eu alcance o meu objetivo de juntar 20 mil, 30 mil reais, enfim, durante o ano. Terceiro passo, desenvolva uma reserva de emergência. Tanto se fala em reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? Basicamente, a reserva de emergência, como o próprio nome já dita, é um dinheiro que você resguarda para atender às emergências. Tá? Então, quando a gente fala nessa situação de reservar dinheiro para a emergência, é para que você não seja tão lesado quando ocorrer essa emergência. Então, vamos pensar o seguinte. Se uma pessoa ela não desenvolve uma reserva de emergência no seu patrimônio, o que isso pode levar? Se acontecer qualquer tipo de problema,
e essa pessoa não tem uma poupança, não tem uma reserva de emergência, ela vai precisar retirar esse dinheiro de algum lugar para sanar essa emergência. Então é onde a pessoa entra em dívidas em cartão de crédito, dívidas em banco e assim por diante. Isso a gente falando em endividamento. Tá? Agora imaginem que você já seja uma pessoa mais avançada no mercado financeiro e você resolve investir dinheiro em ação. Então você pega todo o seu dinheiro e compra em ações de determinada empresa. No decorrer dos dias após isso, o valor dessa ação ela cai, né? Você fica com o seu dinheiro preso lá em prejuízo naquele exato momento e porventura acontece uma emergência com você e você precisa do dinheiro que você investiu naquela ação. Aí o que você faz? Você vai lá e liquida a sua posição, ou seja, você vende as suas ações com prejuízo. Então, além da emergência, do gasto não esperado, você ainda tem um prejuízo financeiro por liquidar ações no prejuízo. Tá? Então, a reserva de emergência é muito importante nesse sentido. Tanto para que você resguarde a sua saúde financeira pessoal em relação a dívidas e assim por diante, e quanto você resguarde o seu patrimônio investido, que você tenha uma meta de longo prazo, enfim, algo nesse sentido, para que você não precisa voltar atrás na sua meta e utilizar do dinheiro que você está investindo para sanar uma emergência. Então, antes, um dos primeiros passos aí da educação financeira e da liberdade financeira é desenvolver uma reserva de emergência. Quarto passo, elimine dívidas com juros altos, cartões de crédito e assim por diante. Então, se você for uma pessoa que, por acaso, está querendo desenvolver seu patrimônio agora, mas você tem dívidas, o primeiro passo é você conseguir eliminar essas dívidas com os juros altos. Por quê? Em contramão ao que a educação financeira diz, que é o quê? Você conseguir rentabilizar o seu patrimônio, quando você tem uma dívida com juros altos, você está o quê? Reduzindo o seu patrimônio. Você está pagando por um dinheiro que não é seu. Então você reduz o seu patrimônio. Então, quando a gente fala em reduzir essas dívidas, é realmente você reduzir a sua despesa financeira que você tem com as suas dívidas. Quando você reduz, concorda comigo que aquele valor que você pagava em juros, ele vai sobrar dentro da sua conta, dentro da sua carteira, né? E a partir daí você consegue investir melhor futuramente. Então, para quem tem dívidas, para quem tem dívida em cartão de crédito e assim por diante, o primeiro passo é liquidar essas dívidas. Como liquidar essas dívidas? Existem várias ferramentas. Você pode ir até o banco, realizar uma renegociação e assim por diante. Obviamente que você vai ter que pagar essa dívida. Então, o primeiro passo é liquide essas dívidas, tá? Para que você não fique dependendo disso o resto da sua vida e mude o seu mindset, a sua mentalidade para que você alcance os seus primeiros passos em uma rentabilidade e não em um retrocesso patrimonial. Quinto passo, aprenda a investir com segurança. Tá? Então depois, quando você iniciar os passos anteriores, controle de despesa, enfim, todas as estratégias de meta e assim por diante, você vai querer investir o seu dinheiro, Você vai ter uma ideia de como você vai rentabilizar melhor um dinheiro que você já tem guardado há um tempo, depois da sua reserva de emergência e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com investir com segurança? Hoje existem vários produtos no mercado financeiro que trazem uma segurança interessante, que são investimentos ligados ao Tesouro Direto, à taxa Selic, IPCA e assim por diante. A gente tem alguns fundos de investimentos, alguns fundos imobiliários, que cada um, obviamente, tem um grau de risco diferente do outro. Porém, é importante, através de estudo e assim por diante. Hoje a gente tem o ChatGPT. Você consegue jogar suas dúvidas ali e você estudar a partir dali, então isso já é um bom início. Ou continuar me acompanhando aqui no canal VSA Educação Financeira e Investimentos. Sexto e último passo, maximize os seus ganhos, certo? Então, o que eu quero dizer com maximizar os seus ganhos? Quando a gente fala em crescimento patrimonial, partimos do pressuposto que, além do crescimento do capital pessoal, a gente também está se desenvolvendo profissionalmente, Então, se você busca um desenvolvimento profissional, a consequência disso é que a sua renda, os seus ganhos, eles vão crescer com o tempo. Então, é importante que desenvolva essa questão da busca
por desenvolvimento, por crescimento profissional, para que você aumente os seus ganhos. Ou até buscar um empreendimento, buscar um novo negócio para que agregue no seu patrimônio. São duas situações extremamente plausíveis, tá? De se ocorrer. E é importante para que, com o aumento da sua receita, com o aumento do seu faturamento, teoricamente, você aumenta também o seu poder de investimento, a sua capacidade de investir e guardar o seu dinheiro. Então é isso, pessoal. Acho interessante que a educação financeira, esses passos que eu citei, eles são importantes de não serem pulados, esses passos, né? Você conhecer a sua despesa, você entender que você precisa de uma reserva de emergência, você ter uma aprendizagem sobre investimentos com segurança e assim por diante, e maximizar os seus ganhos. Nessa condição, a gente sabe que aqui a gente está falando de algo para o longo prazo. Eu não estou aqui vendendo fórmulas milagrosas de se alcançar uma independência financeira, uma liberdade financeira, tá? Isso requer um processo, né? Requer tempo. Você vai passar por um ciclo de aprendizagem e vai desenvolver essa capacidade durante o tempo que você está trabalhando. Então, primeiro você começa a trabalhar, você desenvolve as suas despesas, você entende quais são suas despesas, você enxuga as suas despesas, você começa a poupar, desenvolve uma reserva de emergência, aprende sobre investimentos, maximiza os seus lucros, os seus ganhos e aumenta o seu capital e, com o tempo, você alcança a liberdade financeira. Não é um passe de mágicas, tá? Porém, é um plano que deve ser almejado por todos, tá? Muito se fala em desenvolvimento profissional, crescimento profissional e assim por diante, mas pouco se fala em desenvolvimento em relações às finanças, tá? Então, esse é um ponto que, se ele ficar para trás, você pode perder muito tempo do seu desenvolvimento profissional para recuperar o tempo perdido. Então, se você já inicia corretamente, você alcança mais rapidamente, tem mais estudo, começa a ser mais engajado com o assunto e as chances da sua liberdade financeira ela chegar com um tempo menor são bem maiores. Peço para você que deixe um gostei nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e continue me acompanhando.